Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Auxílio Christianorum, Ora pro nobis. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, queria conversar com vocês sobre um tema muito fundamental, né? É sobre o tradicionalismo e o sedvacantismo, né? Não é isso? Ah, não é esse, né? Ah, tá, é um tema mais light, né? É sobre a primazia da família católica, é isso? Isso. Então, acho que eu pegou um tema mais leve, né? Para não deixar os menininhos com medo aí, né? Mas é um tema muito importante, é um prazer estar aqui falando com vocês, tá? Eu sou o Padre Fábio Fernandes, sou pároco aqui da Paróquia Nossa Senhora das Angústias, da Barra Funda, aqui de São Paulo. E eu tenho, nos últimos tempos, me consagrado assim, a fazer um apostolado voltado à família católica, né? E eu escolhi esse tema, sugeri para eles, e o pessoal aqui do Centro Santo Inácio aceitou o tema, né? Também o apostolado deles também é voltado para a formação da família, né? E também a tradição do Santo Inácio também é esse apostolado de combater todos os inimigos da fé, os inimigos da família católica, né? Então me sinto muito bem no ambiente em que tem católicos que têm esse objetivo, esse apostolado. Bom, eu queria introduzir aqui falando sobre o conceito de família, né? Eu cresci ouvindo, não sei se a geração de vocês aí, de jovens católicos, ouviram isso já. Eu ouvi em pregações, em palestras, até em programas de televisão, né? Dizendo que... Eu cresci ouvindo dizer que a família, ela é a célula máter da sociedade, né? É a célula mãe da sociedade, é a base da sociedade e tal, né? Mas essa expressão célula máter, né, ela está dentro muito assim, do contexto sociológico, né? Uma das ferramentas da revolução, dos inimigos da fé católica, né, é justamente usar a sociologia, hoje menos, né? Mas, sobretudo ali a partir da década de 60, a sociologia foi muito usada como instrumento racional para a teologia da libertação, né? E também para a disseminação da ideologia marxista, né? E então, os próprios marxistas sempre falaram, não, a família é a célula máter, né? Só que aqui existe um grande perigo, porque a família não é simplesmente a célula máter, né, da sociedade. A família é muito mais do que isso, né? A família é uma instituição de direito natural e também uma instituição de direito divino, né? E o perigo da afirmação da família simplesmente como célula máter, como célula mãe da sociedade, não que não seja, é a célula máter, é a base da sociedade. Mas essa afirmação simplesmente de matiz sociológica é perigosa. Porque já que a família é a célula máter, então outros tipos de família também são. Então a família não precisa ser somente o homem, a mulher e os filhos. Então na concepção dessa gente louca aí, né? A família também ela é um homem e os filhos adotados. Uma mulher com outra mulher, também com os filhos adotados. Um homem, uma mulher e um cachorrinho. A mulher, a mãe e a cachorrinho. Então qualquer coisa pode ser família, célula máter, base da sociedade. Então quer dizer, a afirmação sociológica simplesmente é perigosa. Não que não seja a célula máter, mas esta célula máter, ou seja, a família, ela é, em primeiro lugar, de direito natural, ou seja, ela tem um caráter criacional, está impressa na criação, né? O ser humano foi criado homem
e mulher, e para terem filhos. Por isso que é homem e mulher. E além de um caráter criacional, tem o querer divino, o caráter divino. Ou seja, quem deu origem e quis instituir a família desta maneira foi Deus. Não foi o ser humano que deu a ele mesmo essa característica. Foi Deus que deu ao criar o ser humano, homem, mulher e os filhos, a família. Então, partindo daqui, dá para a gente caminhar num caminho seguro, né? Aqui no que nós estamos conversando. Eu queria terminar essa introdução aqui colocando o seguinte: tudo isso que eu falei aqui é verdade, e tanto é verdade que nosso Senhor Jesus Cristo quis ter uma família, que é a Sagrada Família. Então, quer dizer, nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo, sendo concebido pelo Espírito Santo no seio puríssimo de Nossa Senhora, assumindo a nossa humanidade, tendo um pai adotivo, São José, ou seja, que teve uma família, a Sagrada Família, que é o modelo de todas as famílias, é o modelo de todas as virtudes domésticas, né? De toda a virtude familiar, né? Ou seja, o fato de Nosso Senhor querer ter uma família nos comprova, nos ratifica de que realmente a família ela é uma instituição sagrada, ela é uma instituição querida por Deus, né? Que além de ser uma característica do direito natural, da lei natural, é também impressa nela o querer divino. Então eu queria, em decorrência disso, desenvolver aqui a questão, né? Os elementos constitutivos da família são coisas que a gente tem como pressuposto, como muito óbvio, né? Mas a gente não para pensar. E isso acaba nos dando uma formação, nos dando uma convicção com relação à importância basilar da família, né? A importância da família católica, não só a família como direito natural, né? Mas a família católica tem um outro alcance, né? Muito maior do que simplesmente da ordem natural, ou seja, tem uma ordem sobrenatural na qual a família está inserida, né? Esses elementos são importantíssimos. O primeiro elemento o livro do Gênesis nos atesta, né? A fonte escrita, a Sagrada Escritura nos atesta que Deus, ao criar o ser humano, criou homem e mulher, homem e mulher os criou. Ou seja, a Escritura frisa, né? Lá no Gênesis, os criou homem e mulher os criou, né? Ou seja, que repete justamente para frisar, para deixar claro, né? A Escritura é muito precisa nas suas afirmações, né? Então, quer dizer, a natureza do ser humano é essa, é homem e mulher, né? E por que homem e mulher? Poderia ser só o homem, poderia ser somente a mulher. Por que homem e mulher? Homem e mulher porque está em ordem justamente a família. É desta maneira, Deus criou desta maneira o ser humano do sexo masculino e o ser humano do sexo feminino para terem condições de formar a família. Tem até a brincadeira aí que se Deus quisesse o homossexualismo, ele não criava Adão e Eva, ele criaria Adão e Ivo, né? Tem a brincadeira aí do Adão e Ivo, né? Justamente por causa disso, né? A brincadeira quer dizer isso. Não, Deus quis homem e mulher, né? Ou seja, faz parte do ato criador de Deus, né? O ser humano portador de inteligência e vontade, criado à imagem e semelhança de Deus, e dois sexos, o sexo masculino e o sexo feminino. E ele deu a cada sexo, né, a característica, o poder de se amarem, de se atraírem, de se gostarem. Então, quer dizer, a atração entre um homem e uma mulher é uma atração natural. Muita gente se engana, acha que a atração entre o homem e a mulher é uma atração feita do pecado, consequência do pecado. Não,
A atração entre um homem e uma mulher é uma atração natural, visto que é característica da própria criação. Deus quis assim. Quis que o homem e a mulher se atraíssem fisicamente, se atraíssem sexualmente. O pecado, ele aparece no momento da desordem, ou seja, quando entra a malícia. Por isso que nós lembramos que, depois do pecado de Adão e Eva, eles se escondiam de Deus, né? E começaram a usar folha de parreira, né? Para esconder os genitários, para esconder o corpo, né? Porque entrou a vergonha, entrou a malícia. E o vestir-se, o cobrir-se, significa defender-se da malícia do outro. Então, quando entra o pecado original, quando entra a malícia, entra a desordem. Então, é claro, a partir do pecado original, a atração entre um homem e uma mulher tem a presença da desordem, tem a atração desordenada também. Mas a atração em si é uma atração natural, é uma atração querida por Deus, impressa na natureza pelo próprio Deus. Porque em ordem o quê? Em ordem a família. Por isso que a relação sexual fora do casamento é pecado contra o sexto mandamento. Por quê? Porque fora do casamento, fora do matrimônio, a relação sexual ela não atinge a sua finalidade, que é a felicidade do casal e ao mesmo tempo a procriação. Ou seja, tudo entre o homem e a mulher está em ordem à constituição da família. Se não está em ordem a constituição da família, então se cai na desordem, se cai no pecado. Então, compreendendo isso aqui, a união entre o homem e a mulher, que é uma união natural, né? Até o próprio Eros em si mesmo, né? O Eros ordenado, né? Ele é necessário para o caráter unitivo da relação entre o homem e a mulher, né? E tem como consequência a geração da prole, o caráter procriativo. No próprio Gênesis, Deus cria o homem e a mulher e diz aí, crescei-vos e multiplicai-vos. Então, está o querer divino nisso. Então, tudo isso aqui que o padre está colocando, esses elementos constitutivos da família, está no próprio ato criador de Deus, ou seja, Deus quis, e está impresso, né, na própria natureza humana. Por isso, que aí podemos dizer que a família é a célula máter da sociedade, é a célula máter da condição humana, da vida humana, né? Sem a família não há vida humana, não há a conservação da espécie e também não há a própria constituição ordenada da pessoa. Porque se a família é base da sociedade, antes disso, a família ela é base da formação da pessoa. É na família que nós nos formamos, que nós aprendemos a amar, que nós somos amados. É na família que nós somos educados. Então a família ela é a principal e maior instituição. De modo que a família, diz a própria moral católica, ela precede o Estado. Não é o Estado que precede a família, é a família que precede o Estado. E o Estado está justamente em ordem, ou seja, em serviço da família. De modo que nós podemos até dizer que o verdadeiro Estado é a família. O verdadeiro Estado é a família. É que essa representatividade do Estado ela é necessária, essa instituição é necessária justamente para servir à família, que é base da sociedade. É nesse sentido que o Estado é necessário para a convivência social, é necessário para uma nação. O Estado é necessário justamente disso, porque ele dá as garantias para que se mantenha a família. Então, eu gostaria de passar, partindo disso aqui, dando esta explicação de ordem natural das coisas, né? Passar aqui para a compreensão do que é a família católica. Tá? Aqui, até agora, nós tivemos uma compreensão do que é a família em si mesma,
o seu conceito, a sua constituição, os seus elementos, mas eu gostaria de agora passar para o que significa então a família católica, já que o nosso tema é a primazia da família católica. Nosso Senhor instituiu o sacramento do matrimônio justamente para a constituição da família, a constituição da família cristã, a constituição da família católica. O sacramento do matrimônio, no sacramento do matrimônio, a intenção do Criador encontra sua plena realização na constituição da família católica. Ou seja, Deus, ao criar o homem e a mulher e a constituição da família na ordem natural, ele destina, ele como que predestina, vamos dizer assim, ele destina a família constituída na ordem natural para que se realize totalmente no sacramento do matrimônio. Por isso que Nosso Senhor, ele instituiu o sacramento do matrimônio. Nosso Senhor, ele cita o livro do Gênesis, que nós citamos aqui, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão uma só carne. Quando Nosso Senhor diz serão uma só carne, ele está instituindo o sacramento do matrimônio. Ou seja, está dizendo que a união entre o homem e a mulher, ou seja, a união em Deus, no sacramento, é uma união dos corpos, é uma união indissolúvel. Nosso Senhor aqui, ele justamente institui a indissolubilidade do sacramento do matrimônio. Por isso que Deus, ao criar o homem e a mulher e instituir a família, justamente ele destina a família a se realizar plenamente, verdadeiramente, no sacramento do matrimônio, na união indissolúvel. Por isso que o sacramento do matrimônio, ele é a base da família católica. Da mesma forma que a família é a base da vida social, é a base da vida humana, o sacramento do matrimônio é a base da família católica. Então, o primeiro elemento aqui do que forma uma família católica é o consentimento matrimonial. Consentimento matrimonial, muita gente fala de consentimento matrimonial para cá, para lá, tal, mas a gente percebe que as pessoas não têm muito claro o que significa, né? O que seria realmente o consentimento matrimonial. É muito simples, além da dificuldade das pessoas entenderem, é muito simples. O consentimento matrimonial é o amor humano, o amor natural entre o homem e a mulher, mas ele é elevado ao grau de sacramento. Por isso que esta união entre o homem e a mulher pelo amor natural é a matéria do sacramento do matrimônio. O sacramento precisa de matéria, o sacramento do batismo precisa de água, precisa de matéria. O sacramento da Eucaristia precisa de pão e de vinho. O sacramento do matrimônio também precisa da matéria. Qual é? O consentimento matrimonial. O amor natural entre o homem e a mulher. Esta é a matéria do sacramento do matrimônio. De modo que nós poderíamos dizer que a matéria do sacramento do matrimônio é o homem e a mulher. O homem e a mulher que se amam, que se querem, é a matéria do sacramento do matrimônio. É aí que reside o consentimento matrimonial. Ou seja, esse amor humano, o amor que um tem pelo outro, que a mulher tem pelo homem, o homem tem pela mulher, de maneira a quererem se unir e ter uma família, este amor simplesmente humano, que está da ordem natural, no sacramento do matrimônio, ele alcança a ordem sobrenatural. Porque esta união, ela é abençoada, ela é ratificada e se torna indissolúvel através da graça recebida no sacramento do matrimônio. Por isso que nosso Senhor no Evangelho diz: os dois serão uma só carne, e o que Deus uniu, o homem não separa. Então aqui está a diferença do sacramento para uma união natural entre um homem e uma mulher. Hoje a maioria dos casais, infelizmente, não se casam na igreja, simplesmente se juntam.
eles estão ainda no direito divino, do direito natural. Então eles estão cumprindo simplesmente a ordem natural da união, do amor natural entre o homem e a mulher. Tá? Então, quer dizer, não estão contra a natureza, eles estão a favor da natureza, estão dentro do que Deus instituiu na ordem natural. Né? Agora, o sacramento do matrimônio, ele se insere na ordem sobrenatural. A graça supõe a natureza. A graça supõe a natureza, como ensina Santo Agostinho. Ou seja, o consentimento matrimonial, que é a matéria do sacramento do matrimônio, supõe o amor natural entre o homem e a mulher. E a maioria dos casais hoje em dia não querem se casar na igreja, porque não são católicos. Simplesmente por isso. Porque não são católicos. Então, eles se juntam. Então, eles estão ainda na ordem natural. Né? Agora, o casal católico, que quer ter uma família católica, este amor natural entre os dois, ao pedirem à igreja o sacramento do matrimônio, então este amor é elevado ao grau da ordem sobrenatural. E isso tem um alcance que muitas vezes nós não paramos para meditar nessa questão. É um alcance tão grande que repercute na eternidade, repercute no céu, porque é a participação do amor humano no amor divino, de modo que o homem e a mulher no sacramento do matrimônio, eles se amam no grau do amor divino, ou seja, é um amor que está muito além do simples amor humano, que amadurece e chega ao grau do amor oblativo, ou seja, o amor de sacrifício. De modo que o amor entre o homem e a mulher no sacramento do matrimônio é muito diferente do que as pessoas falam por aí, pensam e falam, né? Eu vou me casar porque eu quero ser feliz. Porque eu quero ser feliz. Ou seja, ainda é uma concepção muito egoísta, né? De amor, porque eu quero me realizar, eu quero ter uma história de amor, né? Eu quero realizar um sonho, até às vezes o sonho de ter uma família, pode ser ainda numa perspectiva muito egoísta, da realização pessoal simplesmente, né? Mas nós podemos observar que no sacramento do matrimônio, o amor entre o homem e a mulher não é simplesmente uma realização pessoal, que é necessária, claro. Ninguém quer casar para ser infeliz. Eu quero me casar para ser infeliz. Ninguém fala isso. Ninguém pensa isso. Né? Eu tenho o objetivo de ser um infeliz. Claro que não. Né? Todo mundo quer casar para ser feliz. Mas o objetivo não é o meu objetivo, não é a minha felicidade. É a felicidade da minha mulher, é a felicidade do meu marido, é a felicidade dos meus filhos, ou seja, é a felicidade da minha família. Então não é um projeto meu, pessoal, um projeto egoísta. Não é um projeto meu. É um projeto divino. É o projeto de Deus, é o desígnio de Deus. Não é a minha felicidade, é a felicidade dos outros. É a felicidade da prole. É a felicidade do marido e da mulher. Então o consentimento matrimonial, ou seja, o amor natural entre o homem e a mulher, compreendido no sacramento do matrimônio, alcança uma perspectiva completamente nova, que vai muito além de nós, e é uma participação na obra da criação. E nós vamos entender aqui na frente por que é uma participação na obra da criação, né? A indissolubilidade do matrimônio, esse unidos até a morte, ela é necessária, porque se não há indissolubilidade, a família está fadada à destruição. A função da indissolubilidade natural é justamente a edificação e a consolidação da família católica. Porque se não há indissolubilidade natural,
não há reta intenção em se casar. Por isso que no próprio processo matrimonial, né, no juramento, também no dia do matrimônio, uma das questões uma das perguntas que o sacerdote faz para os noivos, diz respeito à indissolubilidade. Porque se alguém se casa com a intenção de se separar, então a família está fadada à destruição. Por isso que a indissolubilidade matrimonial, Nosso Senhor a instituiu justamente para garantir a união da família, a constituição da família católica. Por isso que Nosso Senhor diz: o que Deus uniu, o homem não separe. E quando eu dei o exemplo de um casal que simplesmente vai morar juntos, né? E infelizmente hoje em dia nem sequer tem filhos, compra um cachorrinho e o cachorrinho é o filho, né? Que eles querem curtir a vida, eles querem viajar, querem passear, não quer gastar dinheiro com o filho, quer gastar dinheiro com outras coisas, egoisticamente, né? Querem viver uma história de amor, longe do mundo, longe das dores do mundo, né? Um sonho de verão, que a gente sabe que leva à destruição dos dois, porque isso não mantém duas pessoas juntas, isso não mantém um homem e uma mulher juntos, né? Precisa ter algo além deles, do que o próprio amor humano, que só o sacramento do matrimônio pode oferecer, né? Pois é, este casal que simplesmente quer morar juntos, eles não encontram a realização plena deles. Por quê? Porque falta justamente a indissolubilidade, que só podem encontrar no sacramento do matrimônio. De modo que a indissolubilidade está justamente a serviço da manutenção, da edificação, da consolidação da família católica. Então, que Deus uniu, o homem não separe. Por que não separe? Porque Deus uniu. Um casal que simplesmente aluga um apartamento, vai morar junto, Deus não uniu. E tem muitos teólogos aí, até canonistas, que dizem que a simples união entre o homem e a mulher no direito natural já configura para eles uma espécie de sacramento. Muitos dizem essa heresia, e não podemos dar ouvido para essa gente, porque não estão sendo honestos, não estão sendo verdadeiros. Eu vi canonistas dizendo isso já. E também alguns aí que ensinam teologia moral ensinando essa besteira. Não, se eles moram juntos, eles estão no direito natural? Claro que estão. Então isso não se pode configurar pecado, a vida que eles levarem, ou seja, o amor, a prática da vida conjugal entre os dois, não se configura pecado, portanto eles estão na graça de Deus. Só basta receber o rito do sacramento, do casamento, e aí isso já resolve o problema. Claro que não. Deus não uniu. Deus não uniu. Por isso que Nosso Senhor diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Então não separe por quê? Porque Deus uniu. E se Deus uniu, é indissolúvel. Deus não pode se enganar. Deus, quando faz uma coisa, ele não volta atrás. É diferente de nós, ele é Deus. Deus não se engana. E como Deus não se engana, ele também não pode enganar. Uma vez que estão unidos numa união indissolúvel. E essa união indissolúvel é necessária para justamente a manutenção da família católica. Em consequência disso, então, vem a questão da prole. E uma frase de Santo Agostinho que nos ajuda a compreender bem a dimensão da questão da procriação, a questão da prole. Santo Agostinho diz que o homem e a mulher povoam a terra e o céu. O homem e a mulher povoam a terra e povoam o céu. Então vejamos a dimensão da prole, da procriação. Eu cresci ouvindo de parentes, de professores na escola, colegas da minha rua lá que jogavam bola comigo, os pais deles falavam também: ah, mas então o casamento é só para procriação? É só para procriação? Então, quer dizer, a pergunta ela já mostra uma grande ignorância, né? E também a falta de uma perspectiva maior, né? Da compreensão da procriação como uma simples conservação da espécie.
a simples conservação da espécie já se justifica na procriação. A simples conservação da espécie já justifica, porque, claro, se o homem e a mulher não procriarem, a espécie acaba. Isso é óbvio. Isso é claro, isso é indiscutível. Isso é uma das coisas que não se põe na mesa, não se discute isso. Por quê? Porque é lei natural, é direito natural. Se o homem e a mulher não procriam, acabou a raça humana. Então é necessária a procriação. Mas o elemento novo aqui, que só se encontra no sacramento do matrimônio, é que além da necessidade da manutenção da espécie, eles não só, o homem e a mulher, não só povoam a terra, não só conservam a espécie. O homem e a mulher povoam o céu. O homem e a mulher, unidos no sacramento do matrimônio, povoam o céu. Porque aqueles que eles põem na terra são os candidatos a irem para o céu. São aqueles pelos quais o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz. São aqueles que estavam no coração de Deus desde toda a eternidade. Deus já os amava sem eles nem sequer terem existido ainda. Desde toda a eternidade. Vejamos como a dimensão da coisa é muito maior do que nós possamos pensar. E se nós chegamos a conclusões mais elevadas, ainda falta mais ainda. Ou seja, tem um alcance que repercute na eternidade. De modo que os filhos devem ser educados não simplesmente para serem bons cidadãos, o que é uma boa coisa, para serem bons pais de família, boas donas de casa, para serem bons profissionais, para que se deem bem na vida, para que não vão para o mal, para que eles não acabem se perdendo nos maus caminhos. É claro, isso já é uma coisa boa, mas é mais ainda do que isso. A educação dos filhos é para irem para o céu. Vai muito além, vai bem além do que nós imaginamos. É um alcance que escapa completamente da nossa percepção sensível. Por quê? Porque está envolvido da fé. Está envolvido do sobrenatural. Está envolvido no mistério divino, ou seja, está nos desígnios de Deus. Por isso, a prole, o nascimento dos filhos, na constituição da família católica, ela é primordial. De modo que as famílias devem ter filhos, e quanto possível, numerosos filhos. Porque aqueles que eles põem na terra são aqueles que vão povoar o céu. Então, quer dizer, a educação da prole é educar para o céu. É educar para ir para o céu, para que eles se santifiquem, para que sejam santos, para que salvem suas almas. Então, vai além de uma educação social para que sejam bons cidadãos. É para que sejam cristãos. É para que sejam católicos. É para que sejam santos. E assim povoem o céu de santos. Ou seja, isso está dentro dos desígnios divinos. Então, considerando isso aqui, compreendendo que o matrimônio ele é o fundamento da família católica, né? Então aqui nós tiramos as consequências, né? Então aqui o terceiro ponto que eu queria trabalhar com vocês, que diz respeito diretamente ao tema desta nossa conferência, né? A primazia da família católica. Então a primeira coisa é, a família católica, ela é o fundamento da sociedade cristã. A sociedade cristã é o quê? A cristandade. Ou seja, é o mundo cristão, é o mundo católico, como aquele que nós conhecemos na Idade Média. Ou seja, Deus é o centro de tudo. Deus é o centro da vida do homem. Ou seja, a criatura está voltada para o Criador. Ou seja, a vida social, ela está ordenada para a glória de Deus e para o bem das pessoas.
A glória de Deus é a salvação das almas. Ou seja, então, a sociedade na cristandade, ela está ordenada para a glória do Criador e para o seu destino eterno, para a pátria celeste. Nós devemos ser patriotas? Devemos ser patriotas. Devemos amar o nosso país, o nosso Brasil? Devemos. Cada qual deve amar a sua nação, a sua pátria. Sim. Mas, em primeiro lugar, deve amar a sua pátria, que é a celeste. O católico ama a sua pátria celeste. Ou seja, uma sociedade cristã, católica, ou seja, a cristandade, ela é justamente isso. Uma sociedade organizada, ordenada de tal maneira a fazer com que o homem cumpra cumpra a sua primeira vocação, que é a vocação para ir para o céu, para ser santo, para salvar a sua alma. Por isso as leis, a organização social, as instituições, elas são todas organizadas e ordenadas de maneira a fazer o homem ser virtuoso, rechaçando o mal, combatendo os vícios, estimulando a virtude, estimulando as virtudes naturais, as virtudes sobrenaturais, para que se santifique e vá para o céu. Ou seja, Deus criou o homem e a mulher, criou o ser humano para que povoem a terra, se organizem em sociedade, e a sociedade seja ordenada de tal maneira para que o homem cumpra a missão a qual Deus lhe deu, que é ser santo, que é se santificar, que é ir para o céu. Essa é a cristandade. E na Idade Média, não sem problemas, por causa da presença do pecado, claro, por causa das desordens do pecado, não era um mundo ideal, não é isso, mas na cristandade, na Idade Média, ali nós encontramos uma sociedade em que não é o homem o centro. O centro é Deus. É uma sociedade teocêntrica. Por isso que nós compreendemos aqui a importância da monarquia. Uma nação que tem a monarquia, que é governada pela monarquia, é uma nação que está cumprindo a sua missão. E dizendo aqui de uma monarquia católica, né? De uma sociedade católica, claro. Né? Está cumprindo a sua missão, porque as leis, a organização da sociedade, tem como base a família católica. Ou seja, tudo colabora para a formação da família católica, porque é a base. Então a família católica está na base. E no topo dela, da soberania dela, está a família real. Então, ou seja, a família real não é nada mais do que uma dessas famílias dessa nação, que por mérito, por questão histórica, por questões de ordem natural, é aquela família, a família real, a família monárquica, que então tem a soberania, que tem o rei, que tem a rainha, que governa aquela nação. Ou seja, é um poder que, diferente da concepção de poder da república, todo poder emana do povo, como está na nossa Constituição. Ou seja, o centro é o homem. O poder vem da maioria dos votos. O poder vem da massa. Não. É o contrário. Ensina Santo Agostinho. Todo o poder vem de Deus. E Nosso Senhor mesmo diz, diante de Pôncio Pilatos, não teria nenhuma autoridade sobre mim se não fosse lhe dada do alto. Nosso Senhor não disse, não teria nenhuma autoridade sobre mim se não fosse lhe dada dos homens, da democracia, do povo. Nosso Senhor não teria nenhum poder sobre mim se não fosse lhe dado do alto. Ou seja, então, o monarca que tem um poder delegado por Deus para as coisas do mundo, para as coisas terrestres, né? Para a organização da sociedade. E é uma família, é a família real. Justamente para quê? Para colaborar, para com que aquela nação, para com que a vida social tenha como cada vez mais a família como a base. Então assim, a cristandade é isso. E é isso que nós perdemos. No modernismo, a partir da Renascença, da Reforma Protestante,
A primeira coisa que começaram a destruir foi justamente a sociedade ordenada para Deus. Ou seja, a sociedade teocêntrica. Começou a se organizar a partir do século XVI uma sociedade antropocêntrica. Ou seja, o centro é o homem. Até se admite Deus. Tá bom, todos nós somos católicos, batizamos nossos filhos. Acontece isso até hoje aí. Batizamos os filhos, nós não vamos da missa. Não confessamos, não rezamos, não temos nada de católico, mas batizamos os filhos. É uma coisa cínica. É uma coisa cínica. Tem um verniz de religiosidade, mas é cínico, é hipócrita. Ou seja, a sociedade que temos a partir do século XVI é uma sociedade antropocêntrica. O homem é o centro. O homem com seus vícios, com seus caprichos, com seus pecados, com suas desordens. Ou seja, então, o primeiro empecilho para uma sociedade antropocêntrica, o primeiro muro que reprime as desordens, os vícios, os exageros, o pecado, o que é? A família. Então, o que nós temos que destruir em primeiro lugar? Destruir a família. Então, a primeira coisa que começou-se a destruir-se a partir do século XVI foi a organização social antropocêntrica, passando para uma organização social teocêntrica, né? Uma organização social teocêntrica para uma organização social antropocêntrica. E a partir disso começa-se então a destruir a sociedade e a partir da família, porque ela é a base. Aqui é a família católica. E assim a cristandade ela foi ruindo com o passar dos séculos. Chegando depois a Revolução Francesa, tal, depois veio o comunismo, duas guerras mundiais, tudo que a gente já sabe. Né? No que não convém a gente conversar aqui agora, mas outros momentos poderíamos conversar sobre isso. Né? Mas o padre está dizendo isso aí por quê? Né? Porque toda a destruição que nós estamos vendo hoje é o resultado final de todo um processo de destruição da sociedade, mas através da destruição da família. Então, eu vou dar um exemplo de resultado final da destruição da família católica e o resultado final da destruição da cristandade, o resultado final da destruição da sociedade, a Cracolândia. A Cracolândia, ela é a imagem, ela é o símbolo, ela já é um prenúncio do que virá. Porque os revolucionários querem justamente isso. Eles mantêm as famílias deles. Eles mantêm as famílias deles. Eles não creem em nada, não creem no sacramento do matrimônio, não querem saber da igreja, mas por razões naturais, aqui que está impresso na natureza, eles querem a família deles. Mas eles destroem a sua família. E eles querem transformar a sociedade numa Cracolândia. Aqui no centro de São Paulo, agora a Cracolândia foi dispersada aí pela polícia, mas daqui a pouco volta tudo de novo. Aqui no centro de São Paulo temos vários polos, vários pontos, em que estão reunidos vagabundos. Na Praça da Sé tem, na Anhangabaú tem, bom, na Princesa Isabel lá, eles tiraram, dispersaram, mas depois vai voltar. Eles querem transformar todo o centro de São Paulo numa grande Cracolândia. E depois isso vai indo para os bairros. Eles querem o caos. Ou seja, então a destruição da família tem o seu resultado final na Cracolândia. A Cracolândia é o símbolo da consequência final da destruição da família. Da destruição da cristandade. Se ali não há mais respeito, ali não há mais amor ao próximo, ali não há pai, ali não há mãe, ali não há filhos, ali não há avó, ali não há mais ninguém. Ali o ser humano está reduzido à sua condição animal mais deplorável possível. É isso o homem sem a família. É isso o ser humano sem a família. É uma Cracolândia. É isso a sociedade destruída. E todo mundo está vendo isso, de braços cruzados, assistindo toda essa destruição, sem se atentar ao que está acontecendo. Ou seja, a igreja deu ao mundo a cristandade,
E o homem que quer destruir a fé, que quer destruir a igreja, que quer destruir a família católica, deu ao mundo a Cracolândia. Deu ao mundo a Cracolândia. Eu acho que na história da humanidade que nunca existiu uma Cracolândia. Pelo menos eu nunca li sobre isso. Não conheço na história da humanidade que existiu uma Cracolândia. Quem passou diante da frente de uma Cracolândia sabe o que é. Isso é a destruição total, é a condição mais deplorável que pode existir na vida do ser humano. Então, vamos lá. O sustentáculo contra a revolução é o restabelecimento da ordem e a família católica é a muralha invencível contra os inimigos da família católica. Então, quer dizer, a contra-revolução que nós devemos fazer como católicos é mudarmos as leis? É renovarmos o Congresso? É mudarmos o regime político? É restabelecer a monarquia? É nós evangelizarmos os jovens? Sim, é claro. Promover a educação católica? Sim. Tudo isso nós devemos fazer. São muitas frentes, é claro. Temos muita coisa para combater, defender e também para promover do que é católico, né? Combater o que é anticatólico e promover o que é católico. Mas nós não podemos perder de vista que o nosso principal ato contra-revolucionário é justamente restabelecer a ordem através da constituição da família católica. Esse é o principal objetivo de tudo. Porque são muitas frentes. E outra coisa, a nossa geração não vai mudar tudo que está aí. Nós não vamos, não nos iludamos que nós vamos mudar toda a situação que está aí, toda essa crise, toda a revolução, destruindo tudo em todas as dimensões, em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos mudar isso. A nossa geração não vai conseguir mudar tudo isso. O que nós devemos fazer no nosso apostolado é justamente o quê? Colocar as bases que foram destruídas. É as bases que nós devemos montar, que nós devemos estabelecer, consolidar as bases. Porque os pilares e os muros, as paredes, isso aí que vai ter que fazer são as outras gerações. Para a reconstrução de uma cristandade, para a reconstrução, por exemplo, de um país, do Brasil, que é um país católico, mas que atualmente é católico só no IBGE, não é de fato, não é na vida concreta das pessoas, não é na vida concreta não é nas famílias católicas. Aonde estão as famílias católicas? São muito poucas. Por quê? Porque as famílias foram destruídas. A televisão, a radionovela lá atrás, depois a televisão com as novelas, com os programas, os filmes, o cinema, as músicas, foram pouco a pouco colocando uma cultura anticatólica e destruindo nossas famílias. E nós nem percebemos, questão de 50, 60 anos, destruíram tudo. E nós consumimos isso. E de certa maneira colaboramos para a destruição da família. Porque a primeira coisa que eles observaram, os revolucionários, que deveriam de destruir, era justamente a família, porque ela é a base. E qual é a melhor maneira de destruir uma sociedade? Destruindo a família. E qual é a maneira de destruir a igreja, que é indestrutível? Destruir a família católica. Então eles foram no cerne da questão, que é a família. Então, qual é a primeira coisa que nós devemos reconstruir, restabelecer? A família católica. Nós não poderemos reverter todo o quadro de crise que nós estamos vivendo no mundo, na igreja. Nós não vamos conseguir restabelecer tudo isso. É ilusão. A gente pode fazer uma terceira guerra mundial. Nós não vamos conseguir resolver isso aí. Mesmo se nós tivéssemos armas, exércitos,
pudéssemos impor nossa vontade e mudar tudo, mesmo assim não conseguiríamos. Nós temos que, na nossa geração, tem que lançar as bases. E as bases é a reconstituição da família católica. Isso que nós temos que nos preocupar em fazer. Esta é a missão das nossas vidas. Reconstituir a família católica. Esse é o nosso apostolado. Nosso apostolado tem muitas frentes. Catequese, combate ao aborto, combate, claro, combater a ideologia de gênero, tem que combater tudo isso aí. E vamos falar sobre isso no final. Mas o nosso principal objetivo hoje, para a nossa geração, ou seja, a base que nós devemos reconstituir é justamente a família católica. Ela é o sustentáculo da contra-revolução e ela é o restabelecimento da ordem e a muralha invencível contra os inimigos da fé. Ninguém pode com a família. Ninguém pode com a família católica. Porque a família católica, se ela é base de uma sociedade, ela que determina as ações do Estado. Se ela é base da sociedade, ela que determina a formulação das leis. E isso tanto é verdade que aqui no Brasil, a luta contra o aborto tem como força principal as famílias católicas. Também as famílias evangélicas, porque são cristãos, eles também têm muita força, porque eles querem salvar a família deles. Eles não têm motivos católicos para combater o aborto, mas eles têm motivos de defender a família deles, que eles conservam a constituição da família. Então, nesse caso, acabam até sendo grandes aliados dos católicos para combater o aborto. Mas nós vejamos a força da família no combate do aborto, que caminha a largos passos no Brasil para ser implementado, mas sempre contra uma barreira. A barreira quem é? Nós podemos perceber que é a família. Os argumentos, pode perceber nos vídeos aí na internet, no YouTube, quando fazem as argumentações contra o aborto, tudo isso, nós podemos perceber, as argumentações sempre têm como base a constituição da família. A constituição da família. Porque a vida humana está totalmente ordenada para a constituição da família. E ao mesmo tempo é consequência da constituição da família. Então, quer dizer, a família é a grande muralha invencível contra a revolução. E a família também, ela, em consequência disso, acaba sendo o fermento da civilização cristã. Ela se insere de uma maneira muito capilar na vida social, de modo que ela não só fundamenta a vida social, mas como também ela eleva a vida social. A família católica, né? Tanto que o grande fermento da civilização ocidental sempre foi a fé e a família católica. E a grande destruição da civilização ocidental está justamente na destruição da família católica. E por quê? Qual a razão pela qual a família católica é o fermento da civilização ocidental, né? Porque é ela que transmite a tradição católica. É ela que transmite de maneira capilar, né? Claro, a tradição católica ela é transmitida através da sucessão apostólica, através dos bispos. Sim, é claro. Na perspectiva eclesiológica, né? Na perspectiva da fé, é verdade, né? Mas vamos dizer, de uma maneira concreta. Da onde vêm os bispos? Das famílias. Da onde vem o clero? As vocações sacerdotais? Vem das famílias. Se não tiver família católica, como nós teremos vocações sacerdotais? Como nós teremos vocações religiosas? Se nós não temos vocações sacerdotais, como teremos padres? Como teremos bispos? Como teremos papas? O fundamento está na família católica. Nós vemos aí depoimento de bispos, né? Uma vez um bispo perguntou para um papa se o papa dormia bem. O papa ficou meio surpreendido com a pergunta e falou: por que você está me perguntando isso, né? Então o cardeal disse assim: é que a minha mãe me ensinava todos os dias antes de dormir rezar para que o papa durma bem. Então eu estou perguntando se o papa dorme bem.
Que até hoje eu rezo para que o Papa durma bem, que minha mãe me ensinou isso desde o berço. Ou seja, a transmissão da fé se dá através das famílias. De modo que, interceptando a família católica, a constituição da família católica, interceptou-se a transmissão da fé católica. Hoje os jovens têm acesso à tradição católica graças a Deus e graças à internet, que foi um meio que furou o sistema revolucionário. Porque o normal é o conhecimento da fé católica, da tradição católica, através da família. Por isso que a igreja passou a batizar as crianças desde o início da vida da igreja. Porque aquelas crianças, filhas criadas numa família católica, receberiam desde cedo uma formação católica, sem esperar ficarem adultas para se tornarem católicas. Então está justamente aqui, a igreja passa a batizar as crianças desde cedo, porque receberiam desde então, desde os primeiros anos, já a educação católica para que fossem bons católicos. E quantos sacerdotes, quantos bispos, quantos papas saíram das famílias católicas? E famílias pobres, famílias simples, famílias rurais, tantos na história da igreja. Todos eles tiveram sua educação, sua raiz, tiveram sua força, tiveram todo o seu porte teológico, porque receberam a catequese lá na família católica. Né? Então, quer dizer, o fermento da civilização é a família católica, por quê? Porque ela que transmite a tradição católica. E é capilar, está na base. Né? Ou seja, é o dia a dia. E isso com os anos, com o tempo, vai então fermentando a civilização, vai então fermentando a sociedade, de forma que a sociedade cada vez vai recebendo aquele caráter católico, aquela força católica. Né? É como um fermento na massa mesmo. Né? Aquela massa cresce, ela fica robusta, ela tem consistência, justamente por causa da família católica. Né? E, em consequência disso, a família católica, ela prepara a sociedade como um receptáculo do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. O reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo não será sem a família católica. O reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo tem a graça, supõe a natureza. Ou seja, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo supõe a constituição da família católica. Se fala tanto de reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não se fala do triunfo da família católica, que é a base do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nosso Senhor reina nas famílias, ele reinará na sociedade. Se nosso Senhor não reina nas famílias, como que nosso Senhor vai reinar na sociedade? Como que ele vai reinar na organização social? Como que ele vai reinar nas instituições? Como que ele vai reinar nas leis? Como que Cristo vai reinar na organização de uma sociedade se ele não reina na família católica bem constituída? Então aqui eu passo para a conclusão dessa colocação, que é sobre o apostolado da família católica. Nós devemos nos propor a fazer um verdadeiro apostolado. E como eu disse, esta tem que ser a missão das nossas vidas. A missão das nossas vidas. Temos que promover a missa católica, a missa tridentina, temos que promover o apostolado católico, a catequese, temos que promover o conhecimento da doutrina, a teologia católica. São muitas frentes. Tudo isso temos que fazer. Cada qual no seu devido lugar temos que fazer. Mas o objetivo central do nosso apostolado deve ser a constituição da família católica. E aqui eu concluo dizendo concretamente como isso se daria. Eu vou falar duas coisas. Primeira coisa, o que se deve combater e o que se deve defender nesse apostolado. Vou começar pelo que se deve combater. Né? Primeira coisa que nós temos que combater com todas as nossas forças, sem medo, é a ideologia de gênero.
Nós não podemos permitir que os nossos filhos, que as nossas filhas, sejam colocados em escolas, sejam estaduais, sejam municipais, seja até federais, seja o que for, particulares. E aí, nessas escolas, os filhos aprendam ideologia de gênero. Se nós procuramos formar bem nossas famílias católicas, as poucas que temos, mas formá-las bem, de modo que elas reajam às investidas da ideologia de gênero, e nós também, ao nosso modo, ou seja, nós nas redes sociais, nos colocarmos, criticarmos, combatermos, refutarmos todos os pensamentos, todas as investidas, todas as narrativas a favor da ideologia de gênero, nós estamos fazendo um grande combate a esta maldita ideologia que quer o quê? Destruir a família. A ideologia de gênero não quer simplesmente destruir a família católica, quer destruir a família, o direito natural, o direito divino. Então nós não podemos negociar essa questão. Nós não podemos colocar na mesa. Ah, mas coitadinho, ele nasceu assim. Ah, mas ele não tem culpa. Ah, mas ele é uma pessoa boa. Ah, mas ela é agradável. Ela só gosta da pessoa do mesmo sexo. Então a gente vê católicos com essa conversinha. A conversinha de querer minimizar a coisa, de querer adaptar a coisa. Ou seja, nós não podemos nos permitir de colocar na mesa a questão. Ah, mas vocês não têm diálogo. Não, nós não dialogamos questões indiscutíveis. Não tem como discutir. Então nós devemos combater de frente, combater com todas as nossas energias a ideologia de gênero, que já está na linguagem de gênero, que estão impondo nas escolas. Devemos reagir contra isso prontamente e até as últimas consequências. Também devemos combater o aborto. É muito importante os fiéis falarem, porque só os clérigos falando não basta. É importante os fiéis todos se colocarem contra o aborto. E tem muito católico também nessa conversinha, caindo nas narrativas. Ah, eu sou contra o aborto. Ah, mas neste caso aqui eu acho que não existe isso. O aborto ele é indiscutível. Não tem como a gente colocar na mesa a questão do aborto. Não aceitamos o aborto e acabou. É não matar, o 5º mandamento da lei de Deus, acabou. Igual a ideologia de gênero, é homem, mulher e filhos, família é isso. Homem gosta de mulher, mulher gosta de homem. E só homem e mulher podem ter filhos, podem constituir família. Não existe família de homem com homem e mulher com mulher. E da mesma maneira, o aborto, ele é uma coisa inadmissível. E se o aborto está avançando cada vez mais, e nós temos que admitir, o aborto no Brasil, na prática, já está legalizado. Já está legalizado. Qualquer mulher que vai no hospital Pérola Byton, que vocês fazem os 40 dias pela vida lá, qualquer mulher que vai lá, uma menina, qualquer mulher, qualquer idade, menor, maior de idade, qualquer idade, 40 anos, 50 anos, chegar lá, eu fui estuprada porque ela ficou grávida do namorado, ela faz o aborto na hora. E ela não precisa comprovar, porque ela não precisa passar pelo constrangimento de fazer um exame para provar que foi estuprada ou não. Então, na prática, o aborto já está acontecendo, é o maior genocídio da história da humanidade. O aborto é o maior genocídio silencioso da história da humanidade. Então, nós católicos não podemos compactuar com isso, dialogar com relação a isso. Nós temos que enfrentar e combater com todas as nossas forças. Outra coisa que nós temos que combater é a eutanásia. Trabalhei em capela de hospital dito católico, hoje não é mais, porque tiraram todas as imagens crucifixos do hospital, um hospital particular, que era muito católico na sua origem. E eutanásia é uma coisa que já virou natural.
Chega para a família, pergunta, pode matar? Pode. Vai, e mata. Tá assim. Então é outra coisa que é muito silenciosa, que está entre os quartos dos hospitais, está acontecendo todos os dias e ninguém fala nada. Nessa época de pandemia aí, muita gente morreu, e muita gente morreu também porque a pessoa está num estado de muito sofrimento, ela fala, é melhor matar, tal, para parar de sofrer. Porque a justificativa é essa. A justificativa é essa. Ela está sofrendo muito, então é melhor matar. A justificativa é essa. A eutanásia, eu até vou aproveitar para falar aqui dos idosos. Isso eu não tinha preparado, mas eu vou colocar agora aqui. O abandono dos idosos que está acontecendo é uma coisa terrível também. Cada vez mais está crescendo casas de repouso, está virando negócio, né? Porque os filhos estão colocando os seus pais em casas de repouso, sobretudo aqueles que têm condições de pagar a mensalidade de casa de repouso, para não ter que cuidar dos pais em casa, para no fim de semana poder ir para a praia, ir para o sítio, ir para o churrasco, ir para o passeio. Estão abandonando os idosos nas casas de repouso. Só que é algo assim muito cínico. É muito cínico. Por que é cínico? Porque o filho ou a filha fala assim, eu pus meu pai que está muito idoso, está com problema, está com Alzheimer, ele está dependente demais, ele está usando fralda, ele tem que receber comida na boca, e lá em casa estava muito incômodo para ele. Nós colocamos ele ou ela, a mãe, né? Colocamos lá na casa de repouso, porque lá tem tudo, tem o médico, tem o fisioterapeuta, lá tem os horários para refeição, lá não falta nada, tem todo o maquinário, e eu estou pagando, e estou pagando caro, viu? Estou pagando caro para o meu pai, para a minha mãe, ficar lá na casa de repouso, tá? Quer dizer, como se estivesse fazendo uma caridade para o pai e para a mãe, como se estivesse fazendo um favor para eles, por quê? Porque o fim de semana eles querem passear, eles querem ir para a praia, eles querem ir para a fazenda, eles querem tomar cerveja, eles querem fazer churrasco, eles querem aproveitar a vida e não querem perder o tempo deles, a vida deles, cuidando dos pais em casa. Esta que é a verdade. Porque a gente sabe quando uma família em que os filhos têm gratidão aos pais e cuida dos pais, nós sabemos disso, que quando realmente não tem como oferecer para os pais o melhor conforto, o melhor que podem em casa, então se coloca numa clínica, numa casa de repouso, mas sempre estão lá os filhos, sempre estão ali presentes, eles renunciam às férias, renunciam ao passeio, renunciam a tudo, para quê? Para estar com os seus pais idosos, cuidando deles, mesmo que seja ali na casa de repouso. Eu testemunhei isso, gente. Eu já acompanhei essas famílias. Tá? Então o padre está chamando a atenção disso aqui. Por quê? Porque muitas vezes um pai idoso lá no hospital, porque está sofrendo, é melhor desligar os aparelhos. Por quê? Porque da mesma maneira que meu pai e minha mãe, doente ou gravemente enfermo, né, coloco ele numa casa de repouso, já que ele não morreu ainda, então na hora que está para morrer ou não, então é melhor que morra. Então essa questão está muito ligada à questão da eutanásia. A falta de gratidão dos filhos com os pais. Essa é a consequência da destruição da família. Ou seja, os pais devem cuidar dos seus filhos, devem educar os seus filhos, devem amá-los, mas os filhos também devem amar os seus pais até o último dia deles. Cuidar deles até as últimas consequências. Então nós devemos combater a eutanásia e também combater este massacre que estão fazendo com os idosos. Esse massacre, essa crueldade silenciosa, com ar de caridade, com todo o cinismo, mas é uma grande maldade que estão fazendo com os nossos idosos. Só quem vai lá na casa de repouso sabe como é que é. Outra coisa também, isso é uma coisa que ninguém fala, que devemos combater. A cultura pet. A cultura pet, o que é? É uma ação revolucionária. Então você substitui os filhos pelo cachorrinho. É isso que está acontecendo. Então tem a menina lá, que ela é separada, é solteira, sei lá o que ela é. Aí ela lá compra um cachorrinho, porque mora sozinha. Para não ficar sozinha, ela compra um cachorrinho. Ela não casa, né?
Ela compra um cachorrinho, tá bom, compra um cachorrinho lá, tal. Aí a mãe dela é a avó do cachorrinho. O pai dela é o vô do cachorrinho. O irmão dela é o irmão do cachorrinho. E faz o aniversário do cachorrinho. E faz o passeio do cachorrinho. Quer dizer, aquilo que deveria de dar para um filho, se dá para um cachorrinho. E o contrário, vai ser o contrário, que sempre foi. Uma família tem lá, o pai, a mãe e os filhos. Aí o pai e a mãe vai lá, compra um cachorrinho e dá para os filhos. Brincarem com o cachorrinho. Para cuidarem dele. É o mascotinho da casa, o mascotinho da família. Aí é bonitinho. Mas a cultura pet não tem nada de bonitinha. A cultura pet é consequência do pecado. É desordem. É colocar um animal no lugar do ser humano. É tratar um animal como se fosse um filho. Então nós, católicos, devemos, em nome da família católica, combater esta cultura pet, mesmo que desagrade. Eu falo nas minhas homilias aí, eu coloco nos meus meios escassos que eu tenho na internet, redes sociais, não tem muito alcance, mas já é suficiente para deixar muita gente com raiva de mim. Muita gente já fica com raiva, né? Já me critica, já não vem na igreja, justamente porque eu falo sobre isso. Então nós católicos, devemos combater com toda a força esse negócio da cultura pet. Porque a cultura pet, ela é revolucionária. Ela foi implantada há muito tempo já, há muito tempo. Né? Ela vem vindo, cachorrinho, aquela coisa com o cachorrinho. Você está passando na rua, vem o cachorrinho, então você na calçada. Vem o cachorrinho, você tem que descer para a rua. O cachorrinho não, o cachorrinho tem que passar. É o contrário, o cachorrinho tem que descer para eu passar. Aqui mesmo, na porta da minha igreja, aqui, é proibido o cachorrinho fazer sujeira na porta dos prédios aqui, né? É proibido, tem uma placa lá proibido, segurança, se pegar, denuncia para o síndico, recebe multa, tem tudo isso aí. Então eles trazem o cachorrinho para sujar a porta da minha igreja aqui. A porta da igreja. E se você reclama, ele fala assim: ah, mas aqui é a casa de Deus, a gente não pode trazer o cachorrinho para sujar aqui. Não. Quer dizer, é a inversão totalmente das coisas. A inversão total. É claro que isso é revolucionário. Então nós devemos combater essa cultura pet que está tomando o lugar do homem, o lugar do ser humano. Está ocupando o lugar dos filhos. E temos que ridicularizar isso sim. Ridicularizar esse negócio da cultura pet. E por fim, que nós devemos combater todo o tempo aí? Todo o tempo. Então, o que nós devemos combater também é o quê? Aqui é incômodo, hein? Aqui é um pouco incômodo, aí vocês vão ficar com medinho aí. Nós devemos combater os direitos humanos. Porque os direitos humanos não é nada mais do que defesa dos direitos dos bandidos. É os direitos humanos dos bandidos. Devemos trocar direitos humanos por direitos da família. É isso que devemos fazer. Direitos da família. Porque os direitos humanos, eles vão lá ajudar o bandido que estuprou uma menina, que matou uma família, que matou um pai de família, que matou um policial em serviço ou fora de serviço. Vão lá cuidar do bandido, da comida dele, do cobertor dele, da aguinha dele, da maconha dele também. Vão cuidar de tudo que é dele. Mas a família enlutada, a mulher que ficou viúva, o filho que perdeu o pai num assalto aí, que o bandido matou ele, uma menina que foi estuprada, os direitos humanos não estão lá para cuidar da família. Nunca estiveram. Isso aqui é de longa data. É de longa data. Sempre foi assim. Então nós católicos devemos combater de frente os direitos humanos que estão escondidos nessa tal de Comissão de Justiça e Paz, que não tem nada de justiça e não tem nada de paz. Não tem nada de justiça e não tem nada de paz, porque eles não acreditam nisso, eles são revolucionários. Eles não querem a paz, eles querem a desordem. Eles não querem a justiça. Eles querem a justiça para eles, é do lado deles, para defender os erros deles. Eles instrumentam muito bem a justiça para esconder os erros deles. Mas a justiça para a família, eles não querem. Eu conheço essa gente aí.
E eles estão dentro da igreja, eles estão dentro das cúrias, essas comissões de justiça e paz, estão dentro das dioceses, dentro das cúrias, dentro de paróquias, estão dentro das instituições das prefeituras, dos municípios, nos estados. E nós famílias católicas, devemos combatê-los e desmascarar eles. Não se iludir com eles, porque o discurso deles é muito bonitinho. Eles falam de amor, eles falam de paz, eles falam de justiça, eles falam do pobre. Quando você vê um padreco aí falando no sermão aí de direitos humanos, de paz, de justiça, esse cara defende bandido, não se iluda com ele. Ele defende bandido. Ele trabalha para defender bandido. Esses caras que estão aí em pastorais sociais, estão preocupados em defender bandido. Eles não defendem a família católica. Eles não estão do lado da família, de uma família que foi maculada por um bandido. Eles não ajudam uma menina estuprada, eles não estão do lado de uma mulher que foi assaltada, uma senhorinha que foi assaltada na rua, de um pai de família que foi morto num assalto. Eles não estão nem aí com a família. Eles trabalham para a destruição da família e utilizam nossos espaços católicos, nossas cúrias, nossas paróquias, justamente para quê? Para contribuir para a destruição da família. Então, assim, nós devemos combatê-los, devemos desmascará-los, e nós devemos lutar não pelos direitos humanos, não tem nada de direitos humanos, eles querem os direitos dos bandidos. Nós temos que lutar e trabalhar para os direitos da família. Esse é o nome. Nós somos dos direitos da família, nós não somos dos direitos humanos. Nós não queremos saber de bandido. Bandido tem que acabar. Nós queremos o direito da família católica. E agora, enfim, a explanação fica mais bonitinha. Agora, o que se deve defender e promover? Devemos formar os jovens como vocês aqui, não para se unirem, alugar apartamento e morar juntos, não, mas para as uniões matrimoniais. Uniões matrimoniais. Então, devemos cada vez mais falar para os jovens se casarem, terem filhos e formarem a família católica, receberem o sacramento do matrimônio. Dá para os jovens formação. Temos que formar para a liturgia, claro, aprender a ajudar na missa, aprender o canto gregoriano, aprender a doutrina, é claro, tudo isso não pode, isso faz parte, é um apostolado do dia a dia, claro, devemos fazer tudo isso, né? Dar a catequese, tudo isso, mas nós também devemos, em primeiro lugar, dar formação para os jovens, para que sejam bons pais de família, para que sejam boas donas de casa, para que se casem, tenham filhos, para que aprendam a tirar da cabeça as minhocas que a Revolução colocou na escola, na faculdade, na universidade, e formar os jovens para formarem famílias católicas, né? Sólidas famílias católicas. Preciso rezar pelos jovens, pela vocação matrimonial, porque é da família que vai, então, nascer as novas vocações sacerdotais, as novas vocações religiosas, daí que sairão os novos mosteiros, os novos conventos, daí que sairão os novos colégios católicos, daí que sairão o novo clero, um novo episcopado, é daí que sairá o novo vem das novas famílias católicas, né? Então devemos promover dos meios que nós temos, são poucos, porque a sociedade é contra nós, as leis são contra nós. Eu li esses dias aí uma reportagem da Aletheia, um canal de comunicação aí, que se diz católico, não sei se é católico aquilo lá. Então eles falando que o rapaz escreveu um artigo lá, muito bem escrito, dizendo, em resumo, a dificuldade de um jovem hoje formar uma família católica. E ele diz tudo isso que eu estou falando aqui. No sentido social, econômico, no sentido legal, todos os sentidos, a dificuldade que um casal jovem se encontra para formar uma família. Então nós devemos fazer o nosso apostolado indo justamente contra a corrente. A contra-revolução é isso, é ir contra a corrente. Exatamente bater de frente, é isso mesmo.
Ir contra a corrente, ou seja, então formarmos a família católica. Promovermos a família católica como? Pegar as uniões matrimoniais, formando os nossos jovens para receberem o sacramento do matrimônio. Receberem o sacramento do matrimônio. Facilitarmos o máximo para que recebam o sacramento do matrimônio. E aqui eu faço até me permito aí uma pequena denúncia, um desabafo. Hoje um jovem quer se casar na igreja, se ele não tem dinheiro para pagar a taxa do casamento, o padre não faz o casamento dele. Isso está contra a lei da igreja. Está contra o Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico mesmo diz que se a pessoa não pode pagar o estipêndio, a espórtula por aquele sacramento, isso não pode ser um empecilho para receber o sacramento. E tem muitas paróquias por aí, nas nossas dioceses aí pelo Brasil afora, eu poderia até citar algumas aqui em São Paulo, são muitas, em que os jovens querem se casar na igreja e infelizmente chega lá na paróquia e aí o padre fala, não, tem que pagar a taxa. O jovem não tem condição de pagar a taxa, então deixa de se casar na igreja. Eu encontro muitos casais aqui, vêm conversar comigo aqui na paróquia, isso há muito tempo, antes de chegar na paróquia aqui, de casais que, nós não casamos na igreja porque não tínhamos dinheiro para pagar a taxa. Ou seja, a gente não pode proibir o casal de receber o sacramento porque não tem condição de pagar a taxa. Tá bom, o casal pode dar uma quantia que puder. Então, aí eles casam na igreja. Mas não se pode proibir, isso está no direito canônico. Não se pode proibir uma pessoa de receber um sacramento porque ela não tem o dinheiro para pagar o estipêndio, a espórtula ou a taxa. Porque se a pessoa fosse obrigada a pagar uma taxa para receber o sacramento, isso seria simonia, que é a venda de coisas sagradas, que é pecado, que acarreta até sanções e punições para um padre ou até para um fiel leigo que fizer isso. Está no próprio direito canônico. Ou seja, quem proíbe um jovem, um casal jovem, de se casar na igreja, proíbe não permite, não faz o casamento, porque não tem dinheiro para pagar a taxa, está trabalhando contra a família católica. Está usando o nome da igreja, os cargos da igreja, a atribuição que a igreja lhe dá para servir e formar famílias católicas, para destruir a família católica. Está trabalhando para a revolução e não para a igreja católica. Então, quer dizer, nós devemos promover a família católica e não destruir a família católica. Então, esse é um desabafo aqui, uma denúncia que eu faço, porque esse pessoal aí tem que tomar consciência de que eles têm que trabalhar para formar a família católica. Se o jovem não pode pagar, então faz o casamento de graça. Deus vai abençoar muito a paróquia por isso e vai dar muito mais do que arrecada. Parece que perderam a fé na providência divina. A minha paróquia aqui tem muita dificuldade para receber receitas. Mas nós sempre somos abençoados, por quê? Porque eu faço o que a igreja manda. Se o casal não pode pagar a taxa, paga quanto puder. Se não tem condição nem de pagar, casa de graça. Não estou sendo bonzinho, estou cumprindo a ordem da igreja. Então, quer dizer, isso também passa pelo nosso estímulo de formar a família católica. Então, é bom que os casais jovens saibam disso e cheguem na paróquia, mas o direito canônico, procura lá no direito canônico, o direito canônico diz que você não pode privar uma pessoa de receber o sacramento, no caso aqui, o sacramento do matrimônio, porque ela não tem dinheiro para pagar a taxa, ou a taxa integral, ou uma parcela da taxa, ou pelo menos alguma quantia, alguma porcentagem dessa taxa, né? Mas vamos lá, nós devemos defender e promover as uniões matrimoniais, a recepção do sacramento do matrimônio, dizer para os jovens, dizer para as pessoas na família, no ambiente de trabalho, onde nós estamos ali, onde é mais difícil, é ali mesmo que tem que ser, é ali que está o nosso apostolado católico, dizer não, temos que casar na igreja, casem na igreja e mostrem para eles o caminho, todos os meios que eles têm para poderem casar na igreja e ser uma família católica. Ou seja, que sejam católicos de verdade para receberem o sacramento do matrimônio. Porque o sacramento do matrimônio também, tem gente que pode pagar e pode pagar muito mais do que a taxa cobra.
e cobram casa na igreja, fazem aquela festa, aquele casamento cinematográfico, depois de 3 meses, 1 ano, 2 anos, se separa porque nunca foram católicos. O sacramento do matrimônio é para católicos. Então, formar os católicos para que recebam a união matrimonial e formem a família católica. Outro ponto aqui que eu gostaria também de colocar, daquilo que nós devemos defender e promover, é a educação católica dos filhos. Está crescendo aqui no Brasil cada vez mais a opção do homeschooling, né? E as famílias estão encontrando muitas dificuldades para dar educação para os filhos através do homeschooling. Então nós devemos promover colégios católicos, verdadeiramente católicos. Porque esses colégios ditos católicos que estão aí, não tem nada de católicos. Ali você não aprende a ser católico. Ali você não recebe uma boa catequese. Ali não tem nada de colégio, está tudo terceirizado também. E quando tinha os padres, tinham as freiras, que eram professores, que eram diretores, aí você aprendia a participar da missa, você rezava antes e depois da aula, tinha confissão, tinha o capelão. Hoje não tem nada mais disso aí, né? Quer dizer, ou seja, nós devemos constituir colégios católicos pequenos, aqui no caso da cidade, colégios católicos pequenos, perto da região onde moram as famílias, colégios localizados, diluídos no meio da cidade, casas pequenas, colégios verdadeiramente católicos, que tem o capelão, o padre que celebra a missa, que atende confissões, que dá catequese para as famílias, em que a criança recebe uma boa catequese. Temos alguns exemplos por aí. Aqui em Osasco temos um colégio muito bom. Alguns colégios já existem. Criar esses colégios católicos para educar os filhos, porque está muito difícil de educar os filhos em colégios estaduais, municipais e também particulares. Você leva um tempão para educar o seu filho e sua filha na fé católica, nos bons modos. Em 5 minutos, em contato com uma criança ou com uma família que não tem a fé católica, toda aquela educação que você deu se perde ali. Então, por isso que é muito importante, aqui eu finalizo, além de promover a educação católica, constituindo pequenos colégios católicos, é muito importante a união das famílias católicas. Devemos promover a união das famílias católicas. Estão crescendo, graças a Deus. Ainda é tímido, ainda é pequeno, mas tem muitas famílias católicas. E essas famílias precisam se conhecer, precisam se unir, para uma dar amparo para a outra. As famílias, vem famílias aqui desamparadas, não sabem de colocar os filhos na escola, não conhecem uma outra família católica. Tem família aí que eu conheço que não tem, o filho não tem com quem brincar, a filha não tem com quem brincar, porque é o vizinho lá e o primo lá, a tia, não sei quem, tem filhos, e eles têm costumes, já desde cedo já dança funk, já se veste mal, tem maus costumes. Aí a criança vai aprender aquilo que vem do mau costume, da falta de criação, de educação. Então nós devemos unir nossas famílias católicas, elas se conhecerem, se ajudarem, se auxiliarem, uma ser força para a outra, né? Então isso faz parte do nosso apostolado, isso nós devemos defender, isso nós devemos combater. Eu concluo aqui dizendo o seguinte, que eu, como padre, dentro da realidade que nós estamos vivendo hoje, cumpro aí meus deveres de pároco, né? Meus deveres sacerdotais, faço o meu apostolado nas famílias, rezo o terço nas famílias, dou direção espiritual, atendo confissões, cuido aí das famílias que eu conheço, né? São numerosas as famílias que existem, mas poucas ainda que querem ser famílias verdadeiramente católicas, né? Mas eu faço o meu apostolado e eu aconselho a todos vocês também fazerem o seu apostolado a favor da família católica, combatendo tudo aquilo. Enumerei algumas coisas aqui que são basilares. Combater tudo aquilo que é contra a família católica e ao mesmo tempo defender e promover tudo aquilo que é a favor da família católica.
Ou seja, nós vamos mudar o mundo. Nós teremos um mundo melhor promovendo, constituindo as famílias católicas. Muita gente pensa assim: ah, mas eu não vou ter filhos, porque o meu filho vai crescer neste mundo perdido que está aí, terá um futuro muito difícil, vou colocar filho no mundo para sofrer. É o contrário. Se colocar filhos no mundo e educá-los bem, se casar na igreja, constituir uma família católica, dar uma boa educação católica para os seus filhos, tenho certeza que irão mudar o mundo. Porque a base da vida do homem, da vida social, a base da vida da igreja é justamente a família católica. Então não tenham medo de ter filhos. Tenham os filhos que Deus lhes der. E se Deus dá o filho, Deus também dá os meios para cuidar desses filhos. Deus não vai deixar faltar nada. É difícil, não é fácil. É difícil. Mas é a vocação. É povoar a terra e povoar o céu. É uma vocação sublime, é uma dádiva, constituir uma família católica. A família não é um problema. A família é a nossa felicidade neste mundo. Os melhores momentos da nossa vida estão na nossa família. A nossa base afetiva, a nossa base psicológica, a nossa base espiritual está na nossa família. Então nós devemos constituir a família para justamente promover um mundo melhor. Um mundo que seja católico. Para devolver a cristandade, que é justamente a vocação dos homens. A vocação da humanidade. Ir para o céu. Nosso Senhor disse: ide pelo mundo, pregai a todos os evangelhos. Aqueles que aceitarem sejam batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isso acontece então através de quem? Através da família católica. Concretamente, isso se dá com a família católica. Então é isso que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né? A primazia da família católica. E eu sempre estou à disposição de todos, de todas as famílias, dos jovens, de quem quiser, para auxiliar, para apontar os meios, apontar os caminhos, para que sejam católicos, verdadeiramente católicos, católicos tradicionais, e edifiquem, constituam as suas famílias católicas. Vamos terminar rezando? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Auxilio Christianorum. Ora pro nobis.